e sejam bem-vindos à segunda temporada do Rota 77. Assim, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, olhando diretamente no seu olho, apresentando esse programa que promete muito mais do que já entregou numa primeira temporada que, digamos que foi mais uma temporada de testes, né, Edmundo? A gente testou algumas coisas ali, eu não tô falando dos convidados, os convidados foram excelentes, né? Mas o formato do programa passando por algumas adaptações, né, e assim, foi espetacular, foi sensacional. A primeira temporada de A Vida com os convidados, agora a gente em um novo formato, mas com a mesma qualidade das pessoas que vieram na primeira temporada e agregaram demais. Por isso, meu sócio, meu amigo, meu irmão Edmundo, cara, como que tá a sua sensação? Porque a minha tá lá nas alturas. Primeiramente, seja bem-vindo aí ao novo Rota 77, ou seja, uma nova temporada. Rapaz, feliz ano novo para vocês, Feliz ano novo, esqueci disso. Feliz ano novo, que Deus abençoe o ano de vocês, que seja um ano muito próspero aí. E, rapaz, é assim, essa temporada, ela tem muito a acrescentar na nossa vida, muitas modificações, ideias novas, quadros novos. Então, a gente tem muita coisa para passar para vocês e vocês vão gostar e também se prestigiar com isso, porque isso também vai trazer para vocês uma qualidade, um renovo, e também vocês vão conseguir ter até mesmo uma parceria de trabalho, uma parceria de empreendedorismo, também vai ter uma coisa diferente, mais descontraída, ou seja, vai ser um novo Rota 77, mas com a rota sempre pro mesmo alvo. Boa, boa. Gostou, né? Inspirador, né? Rapaz, tô aprendendo com você. E antes da gente começar, oficialmente gostaria de fazer uma coisa que já é uma coisa nova, que é falar dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores aqui da segunda temporada do Rota 77. Tá passando aqui na televisão aqui, já vai mudar aqui para o próximo apoiador e a gente vai começar falando dela. A Hub 016, uma empresa de terceirização comercial que vai te ajudar. Você que de repente não tem, Matheus, eu não tenho condições de contratar uma pessoa para ser meu vendedor ou de formar uma equipe comercial. Seus problemas foram resolvidos com a Hub 016 Terceirização Comercial. SDR, BDR, Closer, gestão comercial, gestão de marketing, tudo isso você encontra em uma empresa que você terceiriza o teu setor comercial para te ajudar a vender todos os dias e bater as suas metas todos os dias. Hub 016 Terceirização Comercial para todo o Brasil. Vem com a gente. E além da Hub 016 Terceirização Comercial, também temos a Funil de Vendas, aqui falando da unidade de Sertãozinho. Funil de Vendas é uma empresa de treinamento comercial, ou seja, nesse caso você já tem a equipe comercial, mas não tá dando certo, o negócio não tá indo bem, você não tá conseguindo fechar o que você precisa fechar. Basicamente, você já não consegue mais bater as suas metas do mês, porque o seu time comercial não sabe processos, o seu time comercial não sabe ter uma execução consistente que leve a resultados, você precisa da Funil de Vendas para aumentar e alavancar todos os seus resultados. Entre em contato, pode ser comigo, pode ser até com o Edmundo aqui também. Sim. Entre em contato com a gente que a gente vai apresentar a melhor solução, o que cabe melhor para tua empresa. E além da Funil de Venda Sertãozinho, nós também temos a EPJ Construções e Engenharia, que essa daí eu vou dar a honra do meu querido amigo aqui, Edmundo. Fala, o que é EPJ, Edmundo? A EPJ é de um rapaz que eu nem sei, nem conheço. Bonito, né? Bonito, talentoso. Mentira. Pessoal, é o seguinte, a EPJ Construções e Engenharia é uma empresa voltada para construção e engenharia civil, onde ela vai te trazer soluções para todas as partes de engenharia e construção. Soluções em projetos, todos os tipos de projetos, estrutural, projeto arquitetônico, projeto hidráulico, elétrico, construções em todos os níveis, na parte comercial, parte industrial, construções residenciais, e também trabalhamos com reformas também. Ou seja, é uma empresa voltada para te ajudar a realizar o seu sonho, tanto de reformar quanto de construir, de você também que quer investir. Enfim, estamos aí à disposição. A EPJ Construenge, ela está voltada justamente para isso. Então, caso você queira entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas, fazer um orçamento conosco, entre em contato pode ser no Instagram mesmo da empresa, que seria o EPJ Construenge. Também pode ser no meu Instagram pessoal,
que é o Júnior_EPJ, e também pode entrar em contato no telefone 016 99723 5746 e fala comigo diretamente. A gente vai te atender com muito carinho. Maravilha, maravilha. E qualquer apoiador desse que você viu, quer entrar em contato, não sabe? Pode entrar em contato lá no Rota 77, a gente passa, inclusive, se vir do Rota 77 vai ter desconto. O Edmundo nem sabia disso, mas ele também concorda. Se falar que viu a gente no Rota 77, vai ter condição especial. Pronto. Pronto, né, Edmundo? O pastor falou. Que isso. Na verdade, eu ia falar patrão, né? Mas ele também tem uma cara de pastor, né? Fala a verdade. Meu Deus do céu, coisa boa, né? Cara, o patrão falou, a gente obedece. Imagina, que isso. Mas, ó, vamos lá, já vamos começar hoje. Numa dinâmica diferente. Um quadro novo, já começando de um jeito... Vamos pegar fogo aqui hoje o negócio. Bora. E pra pegar fogo, eu gostaria que o editor soltasse a vinheta aí, porque tá começando o Rota de Fogo. O Rota de Fogo é um quadro totalmente novo, que a gente vai trazer aqui assuntos polêmicos. Sim. Vamos trazer aqui e a gente vai entender a visão de assuntos, geralmente que... Desculpa. Geralmente de assuntos que... Oh, meu Deus. Vamos lá. Na hora que ele fala o assunto, ou seja, se ele tá desse jeito, eu já imagino que o negócio vai pegar fogo. Cara, é tão polêmico. Olha isso, cara. É tão polêmico, cara. Você vai continuar tocando o programa sozinho aí, viu? Na verdade, o negócio é tão Rota de Fogo mesmo, que ele tá colocando água pra dar uma amenizada. Eu acho que é um sinal de Deus pra gente não fazer isso. Não, imagina. Mas, ó, a Rota de Fogo hoje, qual que é o caminho que a gente vai percorrer, o caminho polêmico aqui hoje? A gente vai falar de algo que tá muito em alta. Eu gostaria de começar ouvindo a sua opinião sobre isso. Nesse primeiro momento, uma opinião rápida. Eu vou te falar, se eu vou te perguntar, você vai falar assim, Matheus, ó, eu acho isso sobre isso. E aí a gente vai ver se a gente concorda, se a gente discorda, se a gente debate. Tá, vamos ver. É bom quando tem debate. Sim. Invasão dos Estados Unidos. Donald Trump invadiu a Venezuela. Pegou o presidente, pegou o Nicolás Maduro, tirou o Nicolás Maduro lá de dentro, sequestrou ele e a coitada da esposa. Eu acho que ele já tirou ele de lá porque ele já tava maduro, né? Então, beleza. Cara, tava demorando pra começar as piadinhas sem graça. Mas bora lá. Vai lá. Eu acho o seguinte, não tem como, bom, pelo menos na minha visão, não tem como achar isso uma coisa ruim. Não tem como. Eu sei que vai haver pessoas que de repente achem, mas assim, na minha visão, não tem como achar que o Donald Trump fez é algo ruim. Até porque muitas pessoas, na minha visão, acham que ele estava fazendo isso por conta do petróleo e tudo mais. Beleza. Mas eu acredito que tem outras intenções nele em cima disso. Lógico que tem intenções políticas, mas se você vê que ele estava ajudando a quantidade de pessoas que ele ajudou, a quantidade de pessoas que de lá da Venezuela que realmente agradeceram por estarem saindo de uma ditadura, poxa vida, não tem o que falar. Eu vou falar alguma coisa a favor de uma ditadura? Não tem como. Lógico que tem os pós e contras aí, beleza, mas quando eu vejo que algo está sendo feito para o bem de a maioria da população, sendo essa da Venezuela no caso, eu não tenho como ir contra. Eu só aplaudo, logicamente, que às vezes a forma com que foi conduzida pode ser questionada, mas do que ele fez no geral, o que ele fez serviu muito para o crescimento, porque justamente dito, a Venezuela estava para baixo, então serviu muito para o crescimento que pode estar por vir da própria Venezuela. Mas ó, vamos lá, vamos pensar. De fato, a Venezuela, as pessoas que moravam na Venezuela já viviam uma ditadura já fazia muito tempo. Sim. Tá? Mas a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, que ao atacar a Venezuela, o Trump ele feriu a soberania do Estado. Tá? E isso daí é um pacto que já existia entre as nações, que isso não poderia ser ferido. Ele feriu isso, e aí existe um perigo muito grande aí, porque se ele fez isso com a Venezuela, ele pode fazer isso com qualquer outro país. Sim. Tava na ditadura. Claro, eu fico muito feliz que as pessoas estejam livres, né? Que as pessoas... Isso é muito bacana. Mas, e aí?
vamos supor que daqui uns dias ele não concorde com algumas coisas, que ele já não concorda, inclusive com algumas coisas que acontecem no Brasil por serem partidos lá de direita e aqui de esquerda, ok? Aí ele de repente vem aqui, chega e sequestra o Lula, a Janja leva embora, acaba com a... que foi, cara? Tá um assunto sério aqui, moço? Eu acho que eu ia gritar de alegria. Não, tô brincando. Cara, mas aí a gente já tá falando de uma nação. Vamos voltar uma postura, Vamos lá. A gente já tá falando de um país que é o quinto maior país do planeta, que é o Brasil. Sim. Não é, com todo respeito à Venezuela, não é uma Venezuela. Lógico. O Brasil é Brasil, mesmo que seja um país de terceiro mundo e tudo mais, mas ainda é o Brasil. E isso pode ocasionar, cara, muitas coisas, até uma eventual guerra. Entende? Sim. Obviamente que o Brasil se meter numa guerra com os Estados Unidos vai estar lascado, né? Entendeu? Mas tudo bem. Entendeu? Mas assim, quando você, por mais que... É aquela velha história, que os fins não justificam os meios, Sim. né? Então, por mais que tenha um fim legal para a população da Venezuela, ainda assim o Trump tá errado em fazer isso, Sim. porque ele abre margem para que as pessoas pensem que ele vai fazer a mesma coisa. Sim. E aí o que acontece? Os outros países vão viver uma tensão constante, achando que ele pode fazer isso a qualquer momento. Nesse ponto eu já discordo. Por quê? Poderia, talvez, eu não entendo muito de geopolítica, tá? Tô sendo sincero aqui com vocês. Mas poderia existir alguma outra forma, sem ser uma forma de vocês pegar e sequestrar o presidente. Era justamente isso que eu iria falar. Na verdade, existem outras formas, mas, ao meu ver, já foi tentado essas outras formas. Quais? Com certeza ele já tentou uma conversa, com certeza ele já tentou um diálogo. E o próprio Maduro... Não era tão maduro. Ele não tinha maturidade. Entendi. Na cabeça não tinha maduridade. Entendi. Essa piada é fogo. Ele não tinha essa maturidade de repente, entender que ele estava indo para um outro lado. Ou seja, ele estava conduzindo o país sabendo desse risco. Ele estava sabendo do que poderia acontecer. Isso não foi feito do nada. Eu não sabia que ele poderia tal, ele não... Não, isso foi feito dentro do sentido, olha, se você não fizer isso, por eu ser uma potência mundial, eu vou ser obrigado a entrar no seu país. Até propriamente dito, vamos dizer aqui no Brasil, o próprio Lula sabe disso. E ele tem medo disso. Entendeu? Com certeza. Mas ele sabe que pode acontecer. E eu acho que é um recado que ele está passando para os outros países ter medo mesmo. Se vocês não fizerem o certo, entre aspas, né, mas o correto dentro da democracia, que realmente tem que ser, eu, como uma potência, se precisar intervir, eu vou intervir. E isso é um recado que ele está passando. E eu acho que, por isso que eu falo, lógico que a forma com que foi conduzida não é legal, mas eu vejo, na minha visão, eu vejo como se fosse assim... Um pai que falou pro filho várias vezes não fazer aquilo, se ele fizesse, ele ia apanhar. E aí o filho foi lá e teimou, até que o pai falou assim, então você vai levar umas palmadas no bumbum para você aprender. Aí as outras pessoas só viram a palmada no bumbum, mas não viram a quantidade de vezes que o pai tentou conversar com o filho para falar para ele, para de fazer isso. Isso vai te levar pro outro lado. Vamos trazer para nossa realidade aqui, eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito de trabalhar com exemplo. Sim. Vamos dar um exemplo aqui que você tem lá o seu vizinho. Certo? Você mora, tem o seu vizinho ao lado, pai de família, tem esposa, tem um monte de filhos, certo? Sim. E você sabe que esse vizinho, ele trata mal a família, ele não dá, né, assim, o sustento direito, a família acaba às vezes passando fome, tudo, uma coisa. Você acha certo, você, enquanto uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver, você invadir a casa dele e tirar ele de lá de dentro à força porque ele tá fazendo isso com a família? Então, mas aí não é um exemplo a ser seguido. Porque... Não, é um comparativo só das devidas proporções, entendeu? Não, então, mas eu acho que não serviria como exemplo, porque é o seguinte, o próprio, dentro do Instituto das Nações, vamos dizer assim, o Trump, ele teria essa condição de chegar e fazer isso com um país. Por mais que seja de uma forma agressiva, né? Tanto que ele fez. Agora,
eu não teria nenhuma condição de entrar dentro da casa do vizinho. Agora, se ele estivesse fazendo fora, por exemplo, da casa dele, com a mulher dele, com a família dele, fazendo agredindo, tratando de uma forma, eu iria intervir. Por quê? Porque eu tô vendo que ele está fazendo mal. Por exemplo, se você vê uma mulher sendo agredida pelo marido fisicamente, espancada ou batendo, você olhar, você vai falar assim, isso é uma família, eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas a questão é justamente essa. O Trump não podia. Só que o Trump podia. Não, o Trump não podia. Pela lei, ele não podia fazer isso, e pelo tratado internacional entre as nações da América Latina e América do Norte, obviamente, ele não poderia fazer isso. Ele fez sem poder. Então, o que eu quero te trazer é o seguinte. Eu dou graças a Deus que isso aconteceu. Vou te explicar por quê. Porque libertou o povo da Venezuela. Sim. Isso é ótimo. Mas eu acho que o único ponto aqui, nós temos opiniões bem parecidas. É esse único ponto que eu tô te apresentando. Poderia haver outras formas sem sequestrar o presidente, porque você cria um clima de tensão em todo o continente. E aí fica muito mais fácil de a qualquer momento, sabe o que acontece? Explodiu uma guerra. Vou te falar uma curiosidade. Hoje, o caminho do petróleo, o caminho que o petróleo, que os Estados Unidos fazia para buscar o petróleo é no Oriente Médio. Sim. O caminho dos Estados Unidos para chegar até o Oriente Médio é um caminho gigantesco, que ele passa pelo Oceano Atlântico, desce lá embaixo, contorna a África e entra lá. Agora o que acontece? Eles fizeram esse ataque justamente porque o petróleo está muito mais próximo. Né? Se eu não me engano, são coisa de 2 a 3 mil quilômetros de distância. Você tem ali, você consegue vir pegar o petróleo da Venezuela, porque é bem próximo. Sim. Sabe qual que é o segundo caminho mais próximo? O pré-sal, que é no Rio de Janeiro. Sim. O pré-sal. Né? O pré-sal é o segundo mais próximo. Então você cria uma tensão. Seguinte, o Brasil pode estar a qualquer momento seguinte, cara, aqui fica mais fácil para os Estados Unidos pegar petróleo também. Então, na hora que o da Venezuela tiver escasso, né, ou por algum motivo acabar, não acaba, mas por algum motivo diminuir, o Brasil é o próximo alvo. Então, assim, cria-se uma tensão, que essa tensão pode ser transformada em guerra, e a guerra pode matar muito mais pessoas do que a Venezuela estava matando com a fome. Eu acho que aí não se trata de quantidade de matar pessoas. Eu acho que quantidade, né? Por exemplo, pode matar muito mais pessoas do que o próprio Maduro estava matando, vamos dizer assim, né? Eu acho que se trata de não matar, né? Para mim. Então, tipo, eu acho que se ele fizesse isso, ou se ele fizer isso, ele vai impedir uma guerra. Porque, primeiro, que ele é uma potência. E eu acho que ninguém vai querer bater de frente com ele. Nem o próprio Brasil. Principalmente o Brasil. Entendeu? Então até a sua expressão já diz tudo. Mas eu acho que ele inibe uma guerra. Eu acho que, obviamente, que tem um poder por trás de tudo isso, um interesse político, como eu disse no início. Mas a forma com que foi feito foi justamente pelo fato de que das outras formas não deram certo. E isso a gente já vinha vendo. Não só com o Trump, com outros também. Com o George W. Bush, também a gente vinha vendo que, tipo, o próprio Maduro, a própria Venezuela estava ainda numa ditadura e ninguém estava fazendo nada, entendeu? E já foi feito cartas, conversas, diálogos e nada. Não vamos fazer dessa forma, e ele não queria sair dessa ditadura. Assim como às vezes a gente vê no próprio Brasil algumas coisas acontecendo e tipo, não vamos sair disso. Né? Por isso que a gente às vezes vê, tá 16 anos no poder e tá 16 anos fazendo da mesma forma. Aí tá passando tempo. Então eu acho que ele quis mandar uma mensagem. Você entendeu? Concordo com você que, volto a dizer que eu também já tinha falado, concordo que a forma com que fez foi uma forma agressiva, mas eu acho que era, para mim, ao meu ver, a única solução para que realmente as pessoas entendessem e, já que não querem uma guerra, parar de fazer dessa forma. Eu acho que é um recado que ele deu. Faz sentido o teu ponto. Entendeu? Faz sentido. Eu entendo, continuo discordando algumas coisas, mas tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. E esse foi o primeiro Rota de Fogo que você teve o prazer de acompanhar aqui na segunda temporada, o primeiro episódio da segunda temporada do Rota 77. E aí? Edmundo tem razão? Eu
Os dois. Ninguém sabe de porcaria dos nenhuma que dois. tá falando. Nenhum é tudo burro. Então pode falar, gente. A gente é aberto Só não me chama de burro, não. a gente é aberto a críticas, né? Mas saiba que a gente Sim. vai responder também. Talvez até Exato. citar teu nome no próximo episódio. Tá bom? Mas esse foi o Rota de Fogo e solta a vinheta, editor. Maravilha, e agora vamos continuar aqui. Aí agora eu quero fazer antes da gente seguir o roteiro que nós tínhamos definido aqui, Sim. quero te perguntar uma coisa, cara. Tá. Você como empresário, Sim. pô, você é empresário, agora é meu sócio, não somente no podcast, em outros negócios também, Sim. funil de venda, Sertãozinho, Também. você trabalhando aqui junto com a gente, em alguns outros negócios. Cara, me explica aqui uma coisa. Qual que é a tua visão pro... O ramo não, o ramo talvez não é certo falar, mas qual que é o que você espera hoje pro mundo do empreendedorismo no ano de 2026, considerando o quê? 2026, a gente tem, obviamente, o carnaval, que todo ano tem, né? Mas além do carnaval, a gente tem Copa do Mundo e a gente tem política. E é um ano que o Brasil para e se divide várias vezes, e para... E assim, e a gente startando novos negócios. Num ano, em tese, tão arriscado assim, a gente começando novos negócios aí. Sim. Cara, mas eu quero ouvir a tua opinião como empreendedor, não como meu amigo, não. Como empreendedor. Sim. Qual que é a tua opinião sobre esse ano? O que esse ano reserva para os empreendedores? Sim. Na verdade, eu não vou falar muito tecnicamente. Tá? Eu vou falar o meu ponto de vista do que eu estou enxergando de tudo isso. Até porque o ano é o ano que mais tem feriado, né? Eu vi no calendário e para muitos empresários isso é prejudicial. Mas eu creio que muitos empresários já devem ter feito um prospecto de como vai ser o ano, e isso se chama organização. Perfeito. Então, eu acho que para o que a gente quer, a gente tem que sempre se organizar para aquilo. Por exemplo, a gente tem já um calendário, a gente já sabe como que a gente já sabe que vai ter o carnaval, já sabe que vai ter a Copa, já sabe que vai ter outros, no caso, a política. Então a gente já tem mais ou menos uma noção de como o mercado vai aquecer ou como vai esfriar. O que a gente tem que fazer é se organizar para isso, né? Eu vejo hoje, já dentro dessa organização, eu vejo montando uma estratégia tanto para minha empresa quanto para os meus outros negócios, eu vejo uma alta muito grande. Mas por quê? Eu estou indo contra aquilo que está previsto, vamos dizer assim? Não, é porque, primeiro que, obviamente, que a gente coloca Deus sobre todas as coisas nossas, né? Você também. Sem dúvidas. E uma das nossas conversas hoje foi justamente sobre isso, né? Exato. Fazer negócios, fazer parcerias com pessoas que são do nosso... Da nossa mesma fé, né? Vamos dizer assim. Mas independente disso, lógico que a gente também faz negócio com outras pessoas. E a gente colocando Deus em primeiro lugar, a gente consegue entender que dali para frente as coisas se tornam mais fáceis. E por que se torna mais fácil? Porque ele vai abrindo a nossa mente para ideias, para focos, para metas aonde realmente são possíveis de acontecer. Então, hoje eu vejo, Matheus, um ano de 2026 muito promissor. Eu vejo um ano de muito crescimento, com vários braços, né, de negócios a serem seguidos, né? E a gente só vai, obviamente, conseguir ter essa meta, né, de final de 2026 alcançada, se a gente regaçar as mangas e pôr para trabalhar, entendeu? Vamos fazer acontecer, e isso é uma dica para quem é empreendedor. Não olhe para a situação, não olhe para o cenário, olhe para o que você quer, olhe lá para a meta e trace uma meta. Peraí, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Então, traçou aquilo, beleza, começa a seguir à risca, sem desviar pensamento, sem desviar, mas eu acho, não, se você colocou eu acho, é porque você não traçou a meta direito. Então, traça a meta e vai seguir aquilo,
entendeu? Você vai ter aquele resultado que você quer. Não adianta, você vai chegar no objetivo final. Mas, se você realmente traçou plano a plano. Essa é a minha dica. Justo. E aí faz sentido porque nos nossos negócios hoje, inclusive, nós já fizemos todo o planejamento do ano. Então eu já sei o que me espera de janeiro a dezembro. E pergunta se eu mudei alguma coisa no mês da política, no mês da Copa. Não mudei absolutamente nada. Exato. Porque o Brasil pode parar, mas eu não vou. Exatamente. Foi a mesma coisa em dezembro agora de 2025. A gente startando novos projetos, novos negócios. Indo na contramão de todo mundo, porque em dezembro tava todo mundo parando. Uhum. Cara, dia 28 de novembro, eu mandei uma mensagem pra uma empresa, um empresário. Inclusive é um empresário que eu sou bem relacionado, ele me conhece, a gente já fechou negócio juntos. Ele falou, Matheus, vamos deixar pra 2026. Cara, era dia 28 de novembro. Nossa. Ah, já acabou o ano. Falei, como que acabou o ano? Era dia 31 de dezembro, eu tava trabalhando, gerando demanda. Sim. Que eu tive até problema com o carro, lembra? Sim, eu lembro. Então, dia 31 de dezembro. Então, assim, cara, não existe esse negócio. O cara que quer ter sucesso, ele tem que ter fome. Exato. O cara que tem que ter sucesso, ele tem que ter sede. Ah, mas eu vou parar porque é Natal, porque é Ano Novo. Tá tudo bem você comemorar com a sua família. Isso é justo. Você pode fazer isso. Mas não deixa a tua empresa parar. É uma coisa diferente da outra. Exato. O teu negócio não precisa parar porque o Brasil parou. O teu negócio não precisa parar porque vai ter Copa do Mundo. Cara, eu vou assistir os jogos da Copa, eu amo futebol. Eu gosto muito. Sim. Mas eu vou parar de vender, eu vou parar de fazer o que eu faço, ou então de fazer com que o meu negócio continue crescendo por conta da Copa do Mundo? Quanto de dinheiro que o Neymar vai pôr no meu bolso? Quanto de dinheiro que o Ancelotti vai pôr no meu bolso? Não vai. E a política e tal. Cara, eu não quero nem fazer post de política esse ano. Porque eu tô cansado de extremos. E aí o que acontece? Já aconteceu isso comigo. Eu mostrar uma posição política e o cara que é da oposição contrária não comprar ou não se relacionar comigo, porque eu não tenho a mesma visão política. E, cara, isso não tem absolutamente nada a ver. Sim. Eu, sendo de esquerda ou sendo de direita, eu posso relacionar com outra pessoa que é de direita ou de esquerda. Sim. Então, esse ano, cara, eu não quero nem me contaminar em tese com isso. Eu vou participar porque eu gosto, eu vou acompanhar. Mas, cara, existe um momento que todo empresário precisa entender que ele tem que ser isentão. Que tem que se isentar das grandes discussões, porque, infelizmente, o cérebro do brasileiro é desse tamanhozinho aqui. É pequenininho, é minúsculo. E aí, o que acontece? De repente, o cara é Lula, e aí ele vai comprar de cada bolsa. Ah, mas esse daí é fascista. O meu amigo, ele não sabe nem o que é fascismo. Se você pergunta pro abençoado o que é fascismo, ele não sabe. Ele vai achar que é um doce de comer, uma sobremesa. Entendeu? Não sabe. E isso, eu não tô criticando lados. Não, sim, o que eu quero trazer, claro, é justamente isso. Que o empresário tem que preocupar com a empresa. Exato. Eu falei pra você recentemente, sabe uma coisa que inclusive eu conversei com o nosso outro sócio, o Felipe, né, grande parceiro. Felipe, eu sei que você tá assistindo, eu sei que você vai assistir esse episódio, então eu já vou falar aqui ao vivo, um beijo pra ti, pra tua família. Um abraço, viu, Felipe? Você é gente boa demais. Demais. O que eu tava falando pra ele é o seguinte, eu falei assim, Felipe, em 2026 eu quero saber o seguinte, quanto de dinheiro que se põe no meu bolso? Se não põe no meu bolso, eu não quero saber. Mas Matheus, é porque tal pessoa falou assim, você, tudo bem, tá me dando dinheiro isso? Não tá. Cara, deixa ela falar de mim e eu gosto que fale. Felipe, pode falar. O recado dele serve o meu também pra você, tá? Exatamente. Exato. Mas porque que acontece, Matheus? Desculpa te cortar. Fica tranquilo. A gente acaba entendendo, depois que a gente passa por alguns processos na vida, a gente acaba entendendo que, primeiro, a mente do empresário, que ele tem a vocação para aquilo, ela não para. Não para. É o tempo todo, né? Exato. Eu tava, até pegando esse gancho seu de tipo, nossa, final de ano parar. Eu parei final de ano, né? Até coloquei lá no Instagram. E tá tudo bem, porque é uma parada programada. Mas eu precisava pra minha mente. Você sabe muito bem como que foi meu ano. Tá tudo bem. Né? Eu precisava muito pra minha mente. E graças a Deus, Deus me deu essa possibilidade de, tipo, vou dar uma parada. Só que, cara, eu tava lá na área de lazer, minha mente trabalhando. Não para, né? Porque eu precisava fazer negócio. Tanto que eu cheguei pra você com a empresa parada, eu falei, Matheus, vamos fazer outro negócio. Não falei? Falou. Vamos sentar, vamos... Já tem uns bons meses que ele chega pra mim. Exato. Que mês que foi que a gente sentou pra almoçar com o Felipe? Foi no mês de novembro ou dezembro? Acho que foi novembro. Foi no finalzinho de novembro. No finalzinho de novembro. Eu já tava praticamente parado. E eu falei assim, poxa, vamos fechar negócio. Por quê? Porque a minha mente não parava. Eu tava pensando já em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. E vamos fechar negócio. Fechamos o negócio ali, minha mente começou a trabalhar em dezembro. Como que eu vou fazer em janeiro? Como que eu vou fazer em fevereiro? Como que eu vou fazer aquilo? Aonde eu vou atacar e tal? Por quê? Porque
é aonde a mente do empreendedor não para. Então você pode até muito bem fechar a sua empresa desde que você está colocando a sua empresa para trabalhar aqui dentro. Acabou. Entendeu? Acabou. Você não parou, você parou a sua empresa, você fechou, você deu descanso pro seu funcionário, porque eles precisam. Desde que sua mente aqui tá trabalhando. Não, peraí. Como que vai ser a semana que vem? Como que vai... E outra, não esgota a sua mente. Você tem sua família, você tem sua mulher, você tem seus filhos. Não esgota a sua mente. Você tem que deixar um tempo, um período para você estar com a sua família, com seus filhos. Mas a mente aqui, ela não pode parar nos seus negócios. E quando você trabalhar a sua mente, uma dica que eu te dou é trabalhe a sua mente para soluções. Não trabalhe somente no, eu tenho esse problema, eu tenho outro, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Não, trabalhe com soluções. Não, peraí, agora eu vou fazer isso, isso e isso. Isso daqui vai dar certo? Olha lá no final, no prospecto que você montou de projeto. Vai dar certo, então eu vou atacar nisso. Não vai dar certo, então peraí, vou mudar. Perfeito. Mas isso que você falou traz à tona algo que é até bom deixar claro. Quando você parou, você não parou porque, deixa eu parar aqui rapidinho. Não. É programado. Exato. Tudo que você planeja, tudo que você gerencia, cara, tudo bem você fazer isso. Sim. Como eu te falei, eu tenho meu ano inteiro planejado, cara, eu estipulei, eu sei a data, inclusive, que eu vou parar 15 dias e eu vou viajar com a minha família. Exato. Entendeu? Eu vou parar 15 dias no primeiro semestre, 15 dias no segundo semestre, Sim. totalizando 30 dias no ano, pra viajar, mas tá programado. Sim. Entendeu? Sim. Hoje mesmo eu estava conversando, não, acho que nem conversei ainda, eu vi um evento que vai ter em Goiás, no dia 12, acho que é 11, 12, 13 de abril. Inclusive vou te falar, se você quiser ir também. Sim. Que é um evento empreendedor que vai estar os maiores do Brasil lá. Eu quero muito estar presente nesse dia, que é crescimento. Então eu separei na minha agenda quase um mês, acho que se não me engano foram 22 dias no ano, para aprender sobre empreendedorismo com os grandes, para participar de grandes eventos. Legal. No Brasil. Entendeu? Esse de Goiânia me chamou muita atenção. Eu tô pensando muito em ir lá, inclusive tô fazendo até publicidade pros caras sem saber. Sim. Mas tá programado. É uma parada que está programada. A empresa vai parar? Não. Enquanto eu estiver lá, vai ter gente trabalhando. Exato. E aí, de repente, na hora que outras pessoas quiserem parar, eu vou estar aqui trabalhando. Mas é programado. Sim. Então, quando a gente programa, muda o jogo. Porque tá tudo bem. Isso. Entendeu? E, cara, a gente precisa. Quando eu falo que o empresário não tem que parar... Não tô falando que ele tem que ter um burnout. Exato. Não é isso. Sim. Se precisa parar, você precisa descansar. Sim. A questão aqui é que tem que ser programado. Exato. Né? Na Funil de Vendas, a gente vai falar muito sobre o quê? Sobre planejamento. Sim. O empresário... Agora, nossa, cara, o empresário que entrou 2026 sem planejar o que vai acontecer no ano dele é uma loucura. Isso. E agora, nesse momento, eu vou entrar em um quadro surpresa Ei. para todos nós. Já era um negócio que eu tava idealizando aqui, agora a gente vai começar, porque foi um assunto que gerou durante essa semana. Quero trazer aqui porque o Rota 77 também é o quê? Também é educação. Exato. Certo? Bora. Beleza. E agora, o próximo quadro aqui, o mais novo quadro do Rota 77, que você vai acompanhar, é o GPS Empreendedor. Solta a vinheta, editor. Começando o GPS Empreendedor, a gente vai trazer aqui uma grande dúvida que os empreendedores geralmente têm e a gente vai trazer a solução para elas. E aqui eu tenho uma que eu já vou levantar, eu vou explicar, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, Sim. e depois eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Positivo. Cara, eu tava conversando com um empresário. Ele virou não, na verdade, eu virei pra ele, ele tá falando das dores, que ele não tava conseguindo calcular riscos, ele não tava conseguindo calcular a entrada, saída e tudo mais. Qual que foi a pergunta que eu fiz pra ele? Até postei isso no meu Instagram. Meu amigo, qual que é o teu ponto de equilíbrio hoje? Ele virou pra mim e falou assim, Matheus, o que é ponto de equilíbrio? Já vieram me perguntar, porque o senhorzinho postou lá que o rapaz é seu amigo, tal. Vieram me perguntar se era eu. Eu falei assim, se eu não puder saber o ponto de equilíbrio, né? Não, pelo amor de Deus. E o Matheus não ia me expor desse jeito, que eu ia arrebentar ele. Tô brincando. Não, mas imagina. A pessoa vai, o que é ponto de equilíbrio? E aí, eu dei ali, né, eu até ri ali, porque eu tenho uma certa liberdade, que a pessoa fala assim, você tá de brincadeira, né? Vamos lá, cara, você já tem uma empresa há 6 anos. Se você não sabe ponto de equilíbrio, você tá literalmente lascado. Então vamos lá, vou explicar para você que tá nos assistindo o que é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio em um negócio, em uma empresa, é um momento que as despesas básicas se pagam. Vou te dar um exemplo. Você tem uma empresa
que você você calcula os gastos, pelo amor de Deus, se tu não calcula os gastos também, pelo amor de Deus, mas você vai calcular os gastos ali da sua empresa. Então, gasto com aluguel, escritório, com iluminação, com luz, energia, ar-condicionado, com funcionários, com impostos, com terceiros, com fornecedor. Calculou isso, deu lá 35 mil reais, vou te dar um exemplo. Esses 35 mil reais é o teu ponto de equilíbrio. Por quê? É um momento que você entende que eu preciso faturar pelo menos 35. Porque se eu não faturar nem 35, a minha empresa vai ficar no vermelho. Exatamente. E uma coisa muito importante, que nem estaria dentro do tema, mas eu vou falar porque vale muito a pena falar, que dentro desses 35, o empresário, o dono, ele já tem que colocar o salário dele. Porque tem muito empresário que ele espera o seguinte, deixa eu ver o que vai ter de lucro para eu tirar. Empresário não tira lucro, tira prolabore. Exato. Bota o teu prolabore na conta, como se você fosse um funcionário seu mesmo. Positivo. E aí você vai fazer o cálculo, tá, tudo bem, a empresa me pagando, o meu ponto de equilíbrio é 35. Se tiver lucro, beleza, o lucro é teu também, você decide se você vai reinvestir, obviamente você tem que ter as suas estratégias. Mas você precisa definir o teu ponto de equilíbrio, você precisa saber o teu ponto de equilíbrio, botar o teu salarinho ali em jogo, não esperar somente o lucro pra você tirar dinheiro, que senão você fica um empresário frustrado. Sim. E aí você já entra no mês sabendo, cara, quanto que eu preciso faturar. E aí é básico, por quê? Se você sabe que você precisa faturar 35 mil, vou dar uma dica aqui que, cara, lá na Funil de Venda os caras cobram para trazer isso para vocês. Eu vou trazer aqui justamente para instigar vocês conhecerem um pouco mais da Funil. Pega lá, eu tenho 35, a minha meta mensal é 35 mil aqui para eu ficar pelo menos no 0 a 0. Tá ok. Calcula o teu ticket médio. O que é o ticket médio? O valor médio das vendas dos seus produtos. Positivo. Tá? Você pega todas as vendas de produtos ali, divide pela quantidade de pessoas que compraram, você vai saber ali o valor médio das suas vendas. Então vamos lá que o teu produto ele é 10 mil reais. Então o ticket médio de 10 mil reais. Você precisa vender ele pelo menos 4 produtos para dar os 45 mil para você suprir o ponto de equilíbrio. Ok, então vamos lá. Eu preciso fechar 4 vendas. Tá, mas geralmente quando eu faço venda, quantas reuniões eu preciso fazer para que essas reuniões se transformem em vendas fechadas? Você vai voltando de trás para frente. Geralmente a cada 10 reuniões eu consigo fazer aqui uma venda. Tá, então se você precisa de 4 vendas, você precisa de 40 reuniões, certo? Quantas pessoas eu preciso entrar em contato para que elas se transformem em reuniões? Então vamos lá. Você tem que ter cara, se você não tem essas taxas de conversões muito bem claras, o teu negócio tá às cegas. Então vamos lá, eu preciso aqui entrar em contato com pelo menos 200 pessoas, porque 200 pessoas vão me gerar 40 reuniões. Sim. Fechou? Então, beleza. Então você começa a estudar o teu funil de trás para frente. Quando você faz isso, fica muito mais fácil você escalar, fica muito mais fácil você entender o tamanho do buraco que você tá. Sim. Porque às vezes você tá em um buraco muito grande, você acha que é muito fácil chegar lá, mas não é tão fácil assim. Sim. E estudar o funil do teu negócio é justamente entender isso. Então, pega a visão empreendedor, pelo amor de Deus. Mas o que você acha disso? O que você pensa de tudo isso, meu querido? Na verdade, é assim. Você estava falando e estava montando um cenário justamente para que a gente... Eu acho que até falei isso na temporada passada, em alguma das nossas conversas. A gente precisa primeiro, para ter... Eu acho, né, na minha opinião, para ter essa estratégia, esse equilíbrio, essa jogada na nossa empresa, a gente precisa primeiro fazer conosco. Por exemplo, o Edmundo SA, o Edmundo Sociedade Anônima, ele tem uma planilha onde ele sabe o tanto que ele gasta, onde ele sabe o tanto que ele ganha, e se o quanto que ele está ganhando e o quanto que ele está gastando está conveniente. Obviamente que quando chega na questão de uma empresa, você vai buscar mais clientes, você não vai diminuir custos, né? O Edmundo já diminui custos. Peraí, eu estou gastando muito mais do que eu estou recebendo. Não tem como eu chegar na minha empresa, na Unaerp, onde eu trabalho, e falar assim, vocês vão ter que me pagar mais porque eu estou gastando mais. Não, né? Então eu tenho que chegar e falar assim, não, peraí, deixa eu diminuir os meus custos aqui para eu chegar dentro do valor do meu salário, sobrar um pouquinho mais, para de repente, mês a mês, aí eu tenho minha planilha lá de Edmundo e tal, para saber o quanto que eu gasto, o quanto que sobra, chegar no final do ano eu sei quanto que vai ter na minha conta para eu poder viajar ou fazer alguma coisa, enfim. E dentro desse gasto eu coloco até os meus gastos de final de semana, entendeu? Para eu justamente saber e equilibrar, não, peraí, eu tenho tanto para gastar final de semana, todos os meses, então pronto.
Dentro disso, até mesmo da empresa, é muito necessário, importante a gente fazer todo esse prospecto, toda essa estratégia, que nem, peraí, deixa eu saber o quanto que eu vou precisar vender para eu poder ter esse valor, para eu poder saber se eu posso aumentar a empresa daqui 1 ano, 2 anos, colocar mais um funcionário, aumentar, enfim, todas essas estratégias é essencial e primordial para um empresário, para ele ter o crescimento. Agora, se ele quer um crescimento, ele precisa identificar, obviamente, esse ponto de equilíbrio. Porque se ele não identifica esse ponto de equilíbrio, obviamente, ele está muito longe de ele ter um crescimento. Está muito longe. É muito difícil dele ter um crescimento dali 1 ano, vamos dizer assim. Ele não tem um ponto de equilíbrio, ele não sabe, né, o ponto de equilíbrio. Então, na verdade, só de ele não saber, ele já tá fora, já tá no vermelho. Já tá fora, já tá. Entendeu? Já é perigoso já, né? Já é perigoso. Mas isso que você falou faz muito sentido, porque eu também acredito muito que o teu CNPJ depende do sucesso do teu CPF. Exato. Então, se você sabe gerenciar o teu CPF, você vai saber gerenciar Agora, se você não sabe gerenciar o teu CPF, cuidado. Porque você tem 2 alternativas. Ou você procura um sócio que saiba gerenciar o CPF, ou que saiba gerenciar o CNPJ, ou vai estudar e se aperfeiçoar para que você não faça cagada. Exato. Porque se você já acabou com o teu CPF, você vai fazer a mesma coisa que o CNPJ. Exatamente. Se você não sabe lidar com dinheiro no teu CPF, você também não vai saber lidar no CNPJ. São coisas que são correlacionadas e a gente precisa entender isso. E assim, um detalhe, não é porque, mas poxa vida, eu tô com o meu CPF lá embaixo, o meu CNPJ... Tudo isso acontece com todo mundo. Claro. É normal, é natural. O que não pode é ficar ali. Ou achar que isso é o seu estilo de vida. O meu estilo de vida é o meu CNPJ lá embaixo mesmo, o CPF eu fazendo negócio. Não, pelo amor de Deus. Cair, todo mundo cai, mas a gente cai. Opa, peraí, aonde que eu caí? Nesse buraco? Não, ali eu não vou passar mais. E pronto, vai se reerguer, vai levantando. Dali pra frente você já... pegou um outro patamar, chegou no outro nível, cresceu, aí num outro crescimento, você cresceu, você vai ter uma outra rota. Boa, né? Vida. Você vai ter uma outra rota de vida, outro caminho. E nesse outro caminho é aonde você, de repente, está num novo caminho e você sabe, poxa, será que essa pista é legal? Tudo, de repente, passa num buraco, numa pista limpa, mas você passa num buraco e estoura um pneu da vida. Poxa vida, caí de novo. Não, peraí. Então vamos lá, vamos reerguer de novo e vamos para outro nível. É assim que você vê grandes empresários falando, nossa, eu quebrei 3, 5 vezes, mas hoje eu estou num patamar top. Por quê? Porque ele soube quebrar, cair, levantar, se reerguer e não parar naquele lugar e nem viver um estilo de vida, né, decadente. Excelente. E assim a gente finaliza o nosso GPS empreendedor. E voltando aqui para nossa temática de hoje, a gente está falando dos nossos negócios e trazendo, obviamente, educação para quem está nos assistindo através das nossas experiências, né? E eu gostaria agora, nesse momento, muito importante, que você, Edmundo, falasse um pouco mais quem é o empresário, a pessoa do Edmundo, quais são os seus negócios. Fica à vontade, se abre, deixa a galera te conhecer, se abre para todo mundo aí. Então... Não, meu amigo, não. Vamos lá. É bem que ele falou que ia ser bem que ele falou que ia ser mais descontraído. Não foi de propósito, cara, é sério mesmo. Bom, o Edmundo, né, ele hoje, graças a Deus, né, ele é uma pessoa que tem SLT, mas também tem o seu PJ. Graças a Deus, expandindo, né? Então, com uma sociedade de investidor em 2 empresas, graças a Deus. E tem a honra de dizer que é meu sócio. Sócio do Matheus, graças a Deus também. Amigão, parceiro, né? Passei os primeiros minutos do ano ao lado dele. A primeira pessoa que eu vi no ano foi você e você verdade, eu. Verdade, a gente tava do lado. Entendeu? Graças a Deus. Assim, mas deixa eu explicar que a gente tava na igreja, tá? Pra não ficar... Pelo amor de Deus, né? Vai ficar estranha essa colocação. Depois se abre, né? Vai tudo... O primeiro minuto do ano só tava eu e ele junto. Entendeu, Léo? A gente estava na igreja. Exato. E a Gabi também tava junto, tá? Isso. Ele toca baixo, eu toco bateria, ele tava do meu lado. Exato.
Mas assim, Deus tem proporcionado bastante coisas na nossa vida e vocês vão ouvir sempre da minha boca a palavra Deus, por conta de que quando se trata de crescimento, de gratidão, é Deus envolvendo, né? Então hoje o Edmundo, ele tem o PJ, né? Também trabalha CLT, né? Sou solteiro, tenho a minha família, minha mãe, meu pai, minhas 2 irmãs, meus 2 irmãos que moram comigo. E os 2 são casados, né? Mas as 2 irmãs, meu pai e minha mãe moram comigo. Graças a Deus, tenho uma vida bem ativa na igreja, sou músico, tô no Ministério de Louvor, também trabalho junto lá no Ministério de Empresários, onde também vou fazer algumas coisas para esse ano, atacando essa área de empresários da minha igreja. E o que eu falo? Hoje eu cresci, né, empresarialmente, empreendedorizadamente, vamos dizer assim. No empreendedorismo. No empreendedorismo. Ficar bonito. Mas graças a Deus, assim, a gente tem crescido aí nessa área e Deus tem proporcionado bastante coisas aí para nossa vida, né? E quero crescer mais ainda. Esse ano tem muitas coisas para acontecer. Os meus negócios é o quê? Eu sou sócio do Matheus em 2 empresas, tenho a minha empresa, tenho podcast junto com o Matheus e trabalho CLT. Nossa, você consegue fazer tudo isso e ainda cuidar do seu pai e da sua mãe e tudo? Consigo. Né? Mais ou menos. Eu não consigo mesmo, eu tenho que conseguir, porque se eu não conseguir, não dá certo. Né? Mas tudo isso dentro da parte de organização. Quando a gente acaba se organizando, a gente consegue fazer muitas coisas. E uma das coisas, assim, para facilitar você a organizar a sua vida, quando de repente você quer fazer mais coisas, eu aprendi muito a delegar funções. Não faça tudo para você, não queira fazer tudo, não ache que você sabe a tudo. Não, delegue funções, pegue parcerias, terceirize serviços, enfim. Você vai ver que vai ficar muito mais leve e você vai conseguir ir muito mais longe. Perfeito, cara. E assim, as pessoas às vezes falam, mas você faz tanta coisa, como assim? Cara, eu acho que a vida do empreendedor se você faz pouco, cara, pô, eu posso fazer mais, né? Exato. A gente que empreende, desde 2019 empreendo, você mais tempo do que eu, a gente fica a todo momento buscando alternativas. Cara, o que eu posso fazer aqui a mais? Eu acho que dá pra encaixar mais alguma coisinha. Sim. Obviamente, você tem que ter a gestão de tempo, tudo bonitinho, tudo bem padronizado ali pra que aconteça. Mas, cara, pra mim é um prazer estar contigo. Peraí. Uhum. Peraí, eu tenho que perguntar pra ele também. Poxa vida, né? O pessoal quer saber, aliás, todo mundo conhece, né, bem o Matheus aí, mas eu quero que ele se apresente caso tenha alguém que não conheça essa pessoa maravilhosa, né? Como que é você, Matheus, com os seus negócios? Quais são os seus negócios? A sua família, você falou da família, você falou da igreja, você falou dos seus negócios. Resume isso pra gente. Tá bom, Matheus, 30 anos de idade, quase 31. Falta pouquinho pra fazer 31. Eu nem vou falar da minha idade. Com um rostinho de 22, obviamente. Aqui, ó. Dá o close aqui. Com um rostinho, mas brincadeiras à parte, mineiro, pai do Bernardo, esposo da Gabriela e filho de Deus, obviamente. E Deus tem aberto as portas de uma forma espetacular. Desde 2019 empreendendo, né? Comecei o meu primeiro negócio eu tive com 21 anos de idade. Legal. Faliu. Fechou as portas, não deu certo. Aí o meu segundo negócio eu tive aos 23 anos de idade. Aos 24 faliu. Levei um golpe. Ou seja, experiência esse rapaz tem. Exatamente. Já fali 2 empresas, moço. O empresário que nunca faliu uma empresa não é empresário de verdade. Não é empresário. Já fali 2 empresas e com 25 anos abri a minha terceira empresa, uma empresa de sucesso que graças a Deus existe até hoje. Eu saí da empresa, vendi minha participação, mas gosto muito, amo os meus sócios, são pessoas que nós nos relacionamos quase que diariamente ainda. Legal. Né? E agora em novos negócios, né? Então, terceira, agora estamos. A gente está abrindo a caminho da minha 6ª empresa hoje, com 30 anos de idade, já estou a caminho da 6ª empresa aberta. E isso eu não falo para me engrandecer, mas eu gosto de deixar isso claro,
No sentido de que, cara, o empresário, ele é um empresário quando ele ajuda pessoas. Você precisa aprender a ajudar pessoas. Então, nesse período de tempo, eu ajudei pessoas, obviamente, primeiramente com as soluções que eu oferecia. Né, eu ajudei várias vidas de acordo com aquilo que eu ofereci, o produto que eu sabia que mudava vidas. Porque, cara, eu não vou investir em um produto que eu sei que é mais ou menos, talvez vai, talvez não vai. Sim. Não, eu vou investir em um produto, cara, que pode ajudar a você. Se eu não te ajudo, cara, eu não faz sentido. Então eu jamais entraria em um negócio que a minha intenção não fosse ajudar. Eu, obviamente, ajudo outras pessoas que eu já tive, vários colaboradores, funcionários, pessoas que levavam o sustento da casa dos negócios que a gente tinha. E continua assim até hoje. Então, o empreender, pra mim, é um negócio que eu sempre tive aquele sonho de criança. Às vezes as pessoas falam, qual que era o teu sonho? Eu tinha até um outro sonho. Meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. Mas, era? Não, você comentou. Eu comentei. Você comentou. Mas assim, é um negócio de criança. Mas depois que eu comecei a crescer, quando as pessoas perguntavam qual que era o meu sonho profissional, eu falei assim, cara, eu quero ter meu negócio. Que negócio? Eu não sei. Eu sei que eu quero ter. E eu vou ter. Entendeu? Tentei várias vezes, até que na terceira tentativa deu certo. Então, o meu recado que eu tenho para as pessoas, para você que está nos assistindo, é o seguinte: continua tentando, não para. Porque às vezes não vai dar certo na primeira, às vezes não vai dar certo na segunda e às vezes nem na terceira, como funcionou para mim. Mas na quarta vez é a chance de você mudar o jogo, de você dar uma nova vida para tua família, para tua casa. Exato. Porque, cara, quando a gente empreende, quando a gente tem a visão de crescimento, cara, eu não quero crescer. Esses dias me perguntaram qual que é o teu maior sonho. Eu não quero crescer para que eu esteja bem. Eu quero crescer para fazer outras pessoas estarem bem. Exato. Cara, eu quero chegar em um nível que a minha prosperidade é tão grande que ela vai estar transbordando para quem tá perto de mim. Até para quem não está perto, para quem precisa. E de repente não tá perto, tudo bem, eu vou ajudar também. Sim. E esse eu vejo que é o propósito de quase todos os empresários. É o sentido da vida, cara. Exato. É o sentido da vida. Não é só do empresário, é o sentido da vida, de todo ser humano. Se todo ser humano tivesse a ideia de que o crescimento é para ajudar as outras pessoas, nós estaríamos num outro patamar. O grande problema é que quando você vê um ser humano querendo crescer por conta dele... Egoísmo, né? Exato. É aonde você vê que vai quebrando, vai... E assim, uma dica, Matheus, também não tenha medo de mudar. Não tenha medo de inovar. Perfeito. Não tenha medo de porque às vezes você continua no mesmo caminho, na mesma situação por orgulho. Eu quero, não, porque vai dar certo. Você tá vendo que vai dar errado. Você já bateu cabeça ali, já tentou. Não, mas vai dar certo. Às vezes você não foi nascido para aquilo. Mas você vai descobrir para que você veio ao mundo quando você tentar outras alternativas. Mas não tenha medo. Não, peraí. Não. Por exemplo, eu achava muito e gostava muito de até um determinado momento da minha vida, eu gostava muito de obras, de estar no campo de obra, de estar fazendo obras grandes e tal, até chegar a um ponto de olhar e falar assim, não, entendeu? Daqui pra frente não dá mais. Aí eu falei assim, mas peraí, se não dá mais, o que eu vou fazer? Põe o seu joelho no chão, ou você que não, de repente, não é da mesma crença, busque uma orientação de Deus, ou enfim, para que você realmente saiba o que você tem que fazer. E Deus vai te orientar, vai falar assim, não, peraí, faz isso, faz aquilo. E aí, nessa orientação, tem certeza que tem uma parte chamada humildade, reconhecimento, que você vai ter que chegar e falar, poxa, errei aqui, não era para estar aqui, eu errei, eu falhei, eu caí, foi culpa minha e vou voltar à origem para tentar reerguer. Você não tendo medo disso, não tendo orgulho de, não, eu não caio, não foi por conta minha, não, foi por conta sua. Se você não tem esse orgulho e você tem a humildade de reconhecimento, já é 50% do caminho andado para o sucesso. E aí, dali para frente, irmão, ninguém mais te segura. Ninguém para, ninguém segura. Exatamente isso. Eu penso, compartilhamos de um pensamento muito comum, mas isso que você falou me reflete muito o meu pensamento de que
todo mundo tem que ter essa ideia de servir, cara. Nós nascemos pra servir. Exato. Se você pensa no seu crescimento só pro teu lado egoísta, porque eu quero... Cara, nem crescer você vai. Não vai. A prosperidade não te alcança. E detalhe, gente, quando eu falo de prosperidade, aqui eu não tô falando somente de dinheiro, Sim, tá? sim. Existem várias coisas, mas para que isso aconteça, para que você consiga ter uma plenitude na tua vida, cara, você tem que ter em mente que você precisa ajudar e transbordar para outras pessoas. Exato. Isso não é só um pensamento cristão, isso é um pensamento lógico e ético que todo mundo precisa ter. Sim. Precisa ter esse pensamento porque aí você cresce por uma nobreza, você cresce por um propósito diferente. Matheus, eu ainda não descobri o meu propósito. Sabe uma coisa que me fez e me faz diariamente saber qual que é o meu propósito? Sim. Fazer aquilo que me brilha os olhos. Exato. Fazer... Cara, eu não sei qual que é o teu propósito. Cara, eu quero fazer aquilo que me brilha os olhos. E quando eu falo me brilha os olhos, não é de forma egoísta. O que me brilha os olhos, mas que expande para outras pessoas. Então, o propósito, ele tem 2 critérios que eu levo para minha vida, para saber se aquilo faz parte do meu propósito ou não. O primeiro, se ele brilha os olhos. Se me brilhou os olhos, ok. E o segundo é se aquilo que eu vou fazer, ele vai ressoar para outras pessoas ou só para mim? Se for só para mim, pode ser algo interessante, pode ser um sonho de vida pessoal, mas é o meu propósito. Agora, se via para outras pessoas, cara, isso daqui tá dentro daquilo que eu nasci pra fazer. Exato. E tá tudo bem você ter os seus sonhos pessoais, mas Sim, lógico. é porque muita gente às vezes não sabe qual que é o propósito de vida. Exato. E mora aí. Mora Isso é verdade. desse jeito. Isso é verdade. E aí, Perfeito, mano, perfeito. eu gostaria de trazer uma reflexão, ou você traz uma reflexão hoje pra gente? Não, você. Não, é você. Não, tô brincando. Se você quiser, eu trago, mas Então- é melhor você. Não, então eu vou deixar contigo hoje. Traz aquela reflexão, baseado em tudo que a gente conversou aqui hoje. Pra quem tá assistindo a gente, não sair desse episódio aqui hoje cru. Não sair daqui desmotivado, sair daqui de cabeça erguida. Vai que é tua. Bom, a reflexão justamente dentro de tudo isso que a gente conversou, não tem, eu acho que não teria como falar diferente, que seria: seja humilde com você mesmo. Ou seja, olhe para dentro de você e veja o quanto você precisa melhorar para que você realmente cresça cada vez mais. Olhe para você e veja aonde você está errando, para justamente nesse ano, a gente aproveitar que está no início do ano, seja um ano de recomeço, de renovo, um ano de transformação para a sua vida. Olhe para você e fale assim: peraí, ó, eu tô falhando nisso, eu vim falhando nisso o ano todo. É isso que Deus quer para mim? É isso que eu quero para mim? O resultado da onde você está agora é o que você fez o ano todo. Você quer o mesmo resultado no final do ano, você vai fazer a mesma coisa. Você quer um resultado diferente para o final do ano, faça coisas diferentes. Seja diferente. E isso vale para todas as áreas da vida. Perfeito, meu querido. Direto ao ponto. Maravilhoso. O padrão Edmundo de ser que é um cara Ai, fora da curva, né? Fora do comum. esse cara só me elogia. E pessoal, vocês que estiveram aqui assistindo a gente até o final, editor, gostaria que viesse para essa câmera central aqui. Isso, maravilha. Você que esteve aqui conosco até o final, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por você estar até aqui, não sei que horas do dia, aprendendo sobre novas coisas, aprendendo sobre novas ferramentas para tua vida, como a reflexão que o Edmundo trouxe, para o teu negócio, aprendendo a ser uma pessoa melhor, um empresário melhor, mas acima de tudo isso, até mesmo uma pessoa melhor. Para a gente fechar aqui, eu gostaria só de mais uma vez recapitular os nossos apoiadores. O editor vai colocar aqui na tela o nosso primeiro apoiador, que é a Hub 016, por gentileza. Isso, a Hub 016, terceirização comercial. Você que precisa de uma empresa que consiga terceirizar um setor comercial. Você não tem condições de ter pessoas para fazer para você, de ter funcionários. Você tem agora a Hub 016 terceirização comercial. SDR, BDR, você tem Closer, você tem gestão comercial, gestão de marketing, tudo em um só lugar para que todas essas soluções comecem a andar no teu negócio, comecem a andar na tua empresa. Arroba Hub 016 oficial, entre em contato, ou pode ser diretamente pelo meu Instagram, arroba Matheus Megda, ou arroba Rota 77 oficial. Tenho certeza que vai ser sucesso. Pulando agora para Funil de Vendas Sertãozinho, empresa de treinamento comercial. Você já tem uma equipe comercial, porém é uma equipe que está despreparada. Uma empresa que não bate meta, meu querido, você está arriscando o futuro, o sucesso da tua vida.
Então você precisa treinar a tua equipe para que ela consiga entender o que eu falei ali no meio do episódio. O funil de trás para frente, entender qual que é a tua meta e qual que é o processo para chegar naquela meta. Você precisa de meta, método e execução consistente. Quando você tem esses três, quando essa tríade está ativa na tua empresa, os resultados acontecem. É inevitável que você bata a meta todos os dias. Funil de Vendas, unidade de Sertãozinho. Entre em contato pelo @funildevendas.sertãozinho ou pelo próprio @Matheus Megda e também pelo do podcast, do nosso podcast aqui, tá? E agora, a EPJ Construenge, do nosso querido amigo Edmundo. Sim. Pois bem, fale mais uma vez rapidinho aí da EPJ. Ele fala tão bem, eu queria que ele falasse da minha empresa, né? Que ele fala tão bem. Mas eu vou pagar ele um dia para ele falar isso da minha empresa. Mas a EPJ Construenge, como eu havia falado e volto a repetir, é uma empresa especializada na parte de engenharia e construção civil e vai trazer soluções todas para a sua área de engenharia e construção. Você quer fazer uma construção e não sabe o quanto você vai gastar, não sabe se vai dar certo a quantidade de valor que você tem para a construção que você quer. Então a gente faz até mesmo essa adequação. Também fazemos cálculo. Legal. É diferente. É diferente, né, cara? Aprendi com ele. A gente também faz o cálculo estrutural, faz cálculos de orçamento para que você saiba exatamente aonde você está indo, o que você está fazendo. Também fazemos projetos estruturais, projetos residenciais, projetos arquitetônicos, projetos elétrico, hidráulico. Faz tudo. Tudo. Pai, tudo que você não precisa. Não tem o que a EPJ não faz. Exatamente. Então você precisou de qualquer coisa dentro da área de construção, de engenharia e de reforma, só entrar em contato com o EPJ Construenge e aí estamos prontos para te atender. Sucesso. Sabe o que eu ia falar? É o seguinte, você que quer participar do nosso podcast, quer ser entrevistado pela gente e de repente também falar da sua empresa conosco, entre em contato com Rota 77. A gente vai analisar. Nós vamos conversar, vamos sentar, se fizer sentido, bora. Exatamente. Vamos pra cima. Era isso. E já aproveitando rapidinho, deixa o teu @ aí pra quem quiser te seguir. @junior_EPJ. Também tem o @EPJ_Construenge. E também tem o @Rota 77. Boa, maravilha. Você que nos assistiu pelo YouTube, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nos próximos episódios com mais novidades, novos convidados, a gente se vê e não esquece de seguir o @Rota 77 Podcast. Me segue lá também em todas as redes sociais, @Matheus, sem H, Megda, MEGD de dado, porque meu sobrenome é meio estranho. @Matheus Megda. Pessoal, aquele beijo, aquele abraço a todos vocês. A gente se vê no próximo episódio do Rota 77. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.